Olá, começa agora o Catálogo Acadêmico. Hoje iremos falar sobre a especialização do Centrinho em Psicologia Clínica e Hospitalar. A Psicologia Clínica e Hospitalar tem como foco o acompanhamento e avaliação psíquica e emocional do paciente, que enfrenta um procedimento médico ou a própria doença. O foco do profissional não é só o paciente, mas também sua família. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o Centrinho, oferece especialização na área. O curso é uma parceria com a Fundação para Estudo e Tratamento das Deformidades Crâniofaciais, a FUNCRAF. E para falar mais sobre o curso, estamos aqui com a professora Lilian Daquino Tavano, que é a coordenadora da especialização em Psicologia Clínica e Hospitalar do Centrinho. Professora, obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes de falar sobre o curso, eu queria saber um pouco mais sobre a formação da senhora. Eu que agradeço de estar aqui, dessa oportunidade para falar do nosso curso. Eu sou formada em Psicologia Clínica pela Fundação Educacional de Bauru. Fiz mestrado na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, em Educação Especial, e doutorado no Centrinho, que é o nosso hospital, o HRAC, e em distúrbios da comunicação humana. Professor, o que é a Psicologia Clínica e Hospitalar? A psicologia hospitalar é um termo usado mais no Brasil. Em outros países não se usa isso, essa terminologia. Por quê? Porque é a psicologia aplicada no contexto hospitalar, né? Então, o profissional tem que ser formado em psicologia clínica, psicólogo clínico, né? E aí ele vai aplicar todo o conhecimento dele científico, técnico e de conhecimentos que fundamentam, por exemplo, uma instituição, né, para aplicar no contexto hospitalar a psicologia. Então, a psicologia hospitalar, ela entra no hospital, a psicologia entra no hospital para minimizar o sofrimento, né, ajudar o paciente a superar, a se adaptar e a superar a internação, como também a superar o problema, ou aprender a conviver bem com ele. Existem algumas áreas correlatas? É um trabalho conjunto que é realizado, professora? A psicologia hospitalar, ela acontece num contexto sanitário, ou seja, de saúde pública, né? Então, nós vamos trabalhar intersetores e multidisciplinar, né? Nós trabalhamos com os médicos, com enfermeiros, com assistentes sociais, uma parceria grande com a assistência social, todas as áreas que englobam o hospital para o nosso mal, que é a malformação. Professora, quais etapas que a psicologia atua? A psicologia, ela vai atuar desde antes do nascimento, desde que os pais nos procurem, né? Nós temos muita procura de pais que recebem o diagnóstico das fissuras ou da malformação e ainda quando faz os exames de ultrassom. Então, quando sabe através do ultrassom, eles nos procuram e nós chamamos ao hospital para mostrar o nosso trabalho, como é feita a reabilitação e dar o apoio psicológico, né? Então, isso tem mostrado, inclusive nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, que ajuda muito mais do que aquela mãe que recebe a notícia da malformação durante ou na hora do nascimento. Então, nós atuamos desde o momento em que a mãe tem o contato, que os pais têm o contato com a notícia, o impacto da notícia, nós trabalhamos, e no decorrer da vida desta criança. Aí, vamos acompanhar o desenvolvimento da criança, o relacionamento com os pais, então a família, o social, a entrada na escola, aí na adolescência eles vão ter crises por causa do interesse do sexo oposto, né? E na idade adulta. Professora, uma coisa que o Centrinho trabalha bastante é a questão da estética, né? Porque as malformações acabam afetando. Como que é trabalhar com isso? Como a psicologia atua para amenizar essas perdas, essas crises que há com relação à estética? É todo um trabalho feito, tanto com a família como o paciente, né? Primeiro, a reabilitação. A reabilitação é que vai ajudar muito. E a reabilitação ela é trabalhada como um todo, né? Então, nós acompanhamos todo esse desenvolvimento. Por exemplo, entrada na escola é um momento muito sofrido para essas crianças, né? Os amiguinhos fazem o bullying, é uma coisa muito atual hoje, mas sempre existiu,
né? É um assunto atual, mas sempre existiu. E aí nós atuamos também junto às escolas, com orientação, né, com os pais, porque nós temos um público alvo que vem de fora, nós temos muitos pacientes que vêm de fora. Então a gente manda cartas para essa escola, mandamos relatórios, temos uma comunicação com a escola, né? E podemos orientar outros profissionais também que estejam trabalhando com essa criança e com essa família em outras cidades, até muitos outros estados. Professor, e há um trabalho também para que os pais levem isso para fora aqui do Centrinho, em outros estados, outras cidades, por exemplo? Sim, nós temos pais coordenadores. Foi um trabalho que foi instituído pelo Serviço Social do Centrinho, onde nós fizemos todo o treinamento com alguns pais que são voluntários, e aí nós fazemos essa orientação. Inclusive, quando nasce uma criança fissurada, eles vão até o hospital ou até a casa desse paciente, dessa criança, e dão toda a assistência, de todas as dúvidas que as mães têm, os pais, as dificuldades em lidar com a criança, levam a mamadeira adequada, com o bico adequado. Então tem toda uma assistência para que eles tenham um socorro imediato. Professora, a senhora diz da entrada da escola que é uma fase bastante crítica, né? É mesmo a fase mais crítica do acompanhamento? Qual a senhora considera que seja a fase? Eu sei que varia de caso a caso, mas qual o caso mais crítico? Para mim, a parte muito crítica é o nascimento, né? Onde a gente, quando a equipe multidisciplinar atua com essa família, nós podemos ajudar muito no desenvolvimento saudável dessa criança, né? Aí, quando eles ampliam o ambiente social, que é a escola, tem outra crise, são outros problemas que essa criança vai enfrentar, né? Então a gente acompanha desde o nascimento até a idade adulta nesse paciente. Costuma-se dizer que a adolescência é um período de rebeldia e tudo mais. Para o tratamento é assim também? Os adolescentes são mais rebeldes, são mais inconformados com a situação, com o tratamento mesmo? Não, eles acompanham muito bem o tratamento, são muito gratos pelo tratamento, porque reconhecem o bem que esse tratamento faz. E a rebeldia do adolescente está muito relacionado com a busca de ele se posicionar na vida como pessoa, como um ser íntegro, né, que sabe escolher as suas ideias, escolher as suas posições na vida. Então ele está buscando uma porção de coisas que o fazem ser um adulto mais tarde. Professora, acho que deu para entender um pouco já melhor sobre o que é psicologia dentro dos hospitais. Vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o curso aqui do Centrinho. A especialização é muito boa, a gente tem um bom conteúdo teórico, mas aqui na prática, principalmente, dá para ter uma boa noção mesmo do que é a realidade do hospital, a realidade dos pacientes aqui, dos seus acompanhantes, e para a gente, né, com esse conteúdo psicológico que nós precisamos aqui na prática, é extremamente importante. Estamos de volta com o Catálogo Acadêmico, hoje recebendo aqui a professora Lilian Daquino Tavano, que é coordenadora do curso de especialização de Psicologia Clínica e Hospitalar do Centrinho. Professora, qual que é o histórico desse curso? O histórico desse curso é o Dr. Gastão, na época, nosso superintendente, né, Dr. José Alberto Souza Freitas, há 17 anos atrás. Ele já tinha vistas a Hospital Escola. E aí ele com o Dr. Luiz Ferreira Martins, em parceria com a Unesp, os professores da Unesp, da Faculdade de Psicologia, aqui de Bauru, mais o pessoal do Centrinho, unidas com a FUNCRAF, né, nós começamos o nosso curso de especialização. Na época ele era coordenado por uma professora da Unesp, que era a doutora Maria Tereza Cariola, e depois passou a coordenação para minha pessoa no momento que ela se aposentou. Isso foi no ano de 2001,
né, eu peguei a coordenadoria. Esse curso ele tinha 1 ano, ele era um curso de 1 ano, e com a minha experiência como coordenadora, eu via que era muito pouco tempo para esses alunos fazerem uma monografia de alto nível. Tá? As monografias eram muito boas, mas os alunos sofriam muito porque é um tempo muito curto. Então, nós aumentamos esse tempo do curso para 18 meses. Então, o aluno chega, ele primeiro toma conhecimento das malformações, experiencia, começa a ter suas curiosidades, aí sim ele entra com um projeto de pesquisa ou um projeto de monografia, né? E desenvolve até o final do curso esse projeto. Professora, só psicólogos podem fazer essa especialização? Por enquanto, só psicólogos. O nosso aluno ele sai com título de especialização em psicologia clínica e hospitalar, né? Porque é um curso oferecido pela Cultura e Extensão do HRAC, USP, tá? Professora, a senhora já falou um pouquinho, mas o que eles veem na parte teórica aí nesse curso? A parte teórica são 470 horas, muito bem embasada para o trabalho hospitalar. Nosso objetivo é que ele saia do hospital apto para trabalhar em qualquer hospital, né? Então ele vai ter uma experiência bem grande, multi e interdisciplinar, né? A trabalhar com a equipe, a aprender que quando você trabalha numa instituição hospitalar, com o que você vai trabalhar? Se é com o câncer, você tem que conhecer muitas coisas sobre o câncer, que vai embasar o seu trabalho, né? Os aspectos psicossociais, por exemplo. Então, com a fissura, as malformações, ele vai aprender tudo sobre as malformações e aí ele sai com um conhecimento que ele é capaz de extrapolar para outros hospitais, outras especialidades. Isso é muito interessante. Então ele não sai um especialista em lidar com psicologia de malformações, e sim um especialista para lidar em hospital, independente da área. Isso, independente da área. E na parte prática, professora, como é esse curso? A prática do nosso curso é a menina dos olhos, tá? Porque eles saem com 1.870 horas de prática supervisionada. Então é bastante prática, né? Eu me lembro que teve alguns concursos que eu participei, de residência, por exemplo, e os professores, mas como não existe curso de 1.870 horas prática? Aonde foi feito? Foi feito no nosso hospital, né? Então eles têm o elemento humano para trabalhar em um tempo bastante significativo, tá? Então essas horas práticas são, na minha opinião, a menina dos olhos do curso, né? E eles também vão trabalhar 20 horas semanais. A prática deles se resume em 20 horas na semana. Não me importa, pode ser no período da manhã ou da tarde, de acordo com o que vai se determinar no início do curso, né? A disponibilidade dos alunos, a gente procura conciliar. E as aulas teóricas são dadas à noite, 3 vezes por semana. É quase como uma residência, professora, pela essa carga? A residência é uma carga de 60 horas. Certo. É uma carga menor. Entendi. Né? Mas eles saem com uma especialização bem vivenciada. Certo. Em relação à questão a gente sempre ouve falar que o Centrinho busca muita humanização. Esse trabalho influencia bastante nessa questão da humanização do paciente? Sim. Olha, quando eu comecei no Centrinho, foi em 1978. Né? Eu fui contratada pela USP em 1980. Naquela época não se falava em psicólogo hospitalar. E o Dr. Gastão já tinha, sim, uma equipe de psicólogos. Né? A psicologia humanizando os atendimentos e vindo ao encontro das necessidades desse paciente. Então é um trabalho bem humanitário. Lógico, temos falhas, né? Onde tem o ser humano tem falhas, mas existe uma grande preocupação nessa formação também. Com todos do hospital, não só com o aluno da psicologia clínica e hospitalar. A senhora até já falou um pouquinho, mas essa demanda tão grande de pacientes que vêm para cá ajuda muito nesses alunos, né, professora?
Sim, ajuda muito. Eles têm o elemento humano na mão para trabalhar, né? E nós estamos aproximadamente com 80 mil inscritos no hospital. Nós temos mais ou menos esse montante, né? Então, nós atendemos quase 300 pacientes dia no hospital. No curso, existe uma divisão entre a parte teórica e quando esses alunos começam a atender os pacientes, professora? Ele começa imediatamente porque ele já é um psicólogo formado, né? Ele é um psicólogo, então ele já começa atuando com supervisão, lógico, né? Mas ele já entra com a parte teórica que embasa o curso, embasa a psicologia hospitalar, né, no contexto hospitalar, e dá para ele o instrumental que é o ser humano. Professora, vamos fazer mais um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre quem quiser se inscrever no curso, o que precisa ter, quais os requisitos. O catálogo acadêmico volta já. Eu trabalhava como psicóloga organizacional, sempre tive interesse, né, na área hospitalar. Mas a gente sempre tem aquele receio, né? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Né? E aí houve essa oportunidade de prestar para especialização aqui do Centrinho. E aí foi quando eu passei e que eu pude ver o quanto é maravilhoso trabalhar na área hospitalar, né? Principalmente aqui com as crianças, né? O suporte com as mães, o atendimento multidisciplinar é muito bacana. Estamos de volta aqui com o último quadro do catálogo acadêmico, hoje recebendo aqui a professora Lilian Daquino Tavano, que é coordenadora do curso de especialização em Psicologia Clínica e Hospitalar do Centrinho. Professora, qual o perfil do aluno para se dar bem nessa área da Psicologia Clínica e Hospitalar? Bom, para começar, ele precisa ter clareza das atribuições dele, né? O que ele quer fazer, quais são as atribuições que ele terá e saber escolher. A partir do momento que ele escolheu, vai muito bem. Entre essas características, entre essa clareza, a paciência também é algo muito constante? Isso já é do psicólogo. Ele já vem com isso, sabendo trabalhar com... Para lidar com os problemas dos outros, fora dos nossos, né, professora? É bem isso mesmo? É. Entendi. Professora, a senhora falou um pouco mais, qual a duração do curso? Hoje é 18 meses, então? 18 meses. Professora, durante esses 18 meses, como é dividido? A monografia, quanto tempo o aluno tem para fazer isso? Praticamente ele tem um ano e meio, né? Ele, a partir do momento que ele começa a vivenciar e ter as propostas, as hipóteses, ele vai ler muito, né, os trabalhos que são realizados. Então, a partir do momento em que ele decide, o trabalho já pode começar. Ele tem que terminar 2 meses antes do final do curso, porque isso vai para avaliações, né? E antes tem que passar pelo comitê de ética. Ele apresenta essa monografia? É uma qualificação? Como funciona? Ele não precisa apresentar, mas todas as monografias nós pretendemos que sejam publicadas, né? Muitas são publicadas pelo alto nível que elas são desenvolvidas. A gente vê muito em mestrado e doutorado a questão das publicações, mas na especialização aqui do Centrinho também tem essa exigência, ou até os professores orientam mesmo a que se produzam artigos científicos e tudo mais. Sim, e são orientados pelos professores do curso, que são altamente gabaritados, né? Esses professores orientam e são publicados em parcerias com o orientador. Entendi. Quais os requisitos do aluno para se inscrever nessa especialização, professor? Ele tem que ser formado em psicologia, tem que estar com diploma, com o CRP, e ele acompanha o site www.centrinho.usp.br e aí ele acompanha os concursos, né? A partir do momento, lá vai ter todas as orientações no edital. O que vai ser exigido, as sugestões bibliográficas, o que ele deve ler, do que ele deve estar sabendo. E depois de uma prova que é feita escrita, geralmente é uma prova dissertativa. Nós precisamos perceber como que o aluno se desenvolve, como ele escreve, como ele elabora, né, como é a sequência de pensamento dele. E aí nós vamos ter de 6
a 9, esse ano tivemos de 6 a 9 vagas, tá? Mas ela vai variar de acordo com a demanda, quantos alunos nós temos lá ali, como tá, o que está sendo oferecido naquele momento do concurso no hospital para ser desenvolvido, né? Então, se nós temos muitos residentes atuando, a gente diminui as vagas para especialização. Conhecimento em língua estrangeira tem que ter também, professora? Um pouco, sim. Professora, eu sei que não há um controle... O ideal seria que sempre tenha, né, um conhecimento de língua estrangeira, principalmente do inglês, porque nossos artigos, a literatura é muito em inglês, né? Entendi. Professora, eu sei que não há esse controle, mas vocês têm alguma noção de onde vão, para onde vão trabalhar? Qual é o campo de trabalho que se abre quando esses alunos fazem essa especialização? Sim, nós temos um trabalho que a gente vai vendo o que aconteceu com esses alunos, né? E esses alunos têm passado em concursos públicos e eles têm optado, lógico, pela psicologia hospitalar. E uma grande maioria está muito bem empregada. E a possibilidade também da carreira acadêmica. A senhora considera que a especialização é um passo muito importante entre a graduação e o mestrado e um doutorado, professora? Sim, porque o acadêmico não pode estar desvinculado da prática. Quando você tem a prática, você desenvolve de uma forma muito mais adequada o acadêmico, né? A teoria é uma coisa, a aplicação da teoria na prática é outra coisa. E aqui a gente tem muita prática. E aqui você vai ter isso com acompanhamento, com orientação, né, com discussão de casos. Qual a senhora acha que seja o diferencial dessa especialização? É a demanda de pacientes mesmo ou tem outras? Ah, sim. Primeiro, o nosso hospital é um hospital diferenciado, né? E segundo, é o número de pacientes e o tanto de prática que eles têm a oportunidade para fazer. Eu acho eles colaboram muito com o nosso trabalho no hospital. Eu acho que uma coisa que influencia muito o psicólogo, pelo menos na minha visão, é lidar com pessoas diferentes, né? Isso também influencia muito, de vir pessoas de diversas regiões do país, diversas culturas. Sim. É muito importante. Como funciona, muito professora? Importante. As culturas têm que ser respeitadas, levadas em consideração, né? Então, essa é uma atenção que é desenvolvida também. Entendi. Professora, já deu para entender bem, eu acredito, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu queria que a senhora fizesse um convite para o pessoal que está em dúvida, pelo menos vir conhecer aqui o curso. Isso, nós temos um trabalho que é feito no setor de eventos, onde às vezes as faculdades se inscrevem, o próprio aluno, e aí é programado uma visita, ele vem, ele pode conhecer, ele é levado, passa filmes do hospital, da instituição, então ele é muito bem recebido. Né? Eu acho que o aluno, eu tenho um profundo respeito pelo aluno, porque ele que vai ser o psicólogo de amanhã que vai estar assumindo e foi formado por nós, né? Eu falo, a gente tem que formar pessoas para um dia que você sai e não tem mais o mesmo atendimento. Então é muito importante. Venham sim, estão convidados e vão ser recebidos com muito carinho e respeito. Professora, queria agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. O catálogo acadêmico de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigada.